Outra coisa bem importante que deve ser feito é o balanceamento das bielas, certo? Como a gente faz? No caso aqui é pesando, ok? Já pesei as 4, tive que retirar material. Então aqui ó, ficou uma com 627, a oposta a essa ficou com 631. Esse daqui eu tive que tirar material aqui ó, nessas partes aqui, certo? Para tentar deixar o mais próximo possível, ou seja, ficou com 4 gramas de diferença. Essas daqui ficou com 654 e essa daqui com 656, ou seja, 2 gramas de diferença. 2 gramas na verdade, né? 2 gramas de diferença. Então isso é bem importante fazer isso aí, para evitar o máximo de vibração no motor. Então essas duas bielas aqui, elas vão ficar em cilindros opostos. E essas outras duas nos outros 2 cilindros opostos. As que pesam, no caso essa aqui 627, essa daqui 631. Então eu vou colocar a que pesa mais do lado da 627, que é essa aqui, 656. E a 654 é que pesa menos do lado da que pesa mais dessa outra aqui. Tentar equilibrar o máximo possível essas bielas, né? Então vai ficar dessa forma. Não dá para tirar muito material, ele tem que ficar pelo menos com uma diferença máxima de 5 gramas. Então assim, foi o que eu consegui, né? Então, ficou essa daqui 631 gramas. 631 gramas. Essa balança não é precisa, mas dá pra gente ter uma ideia de qual é a mais pesada e qual é a mais leve, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Ela marcou, uma hora marca 627, outra hora marca 626. Então é um valor aproximado, né? Não tem muito aqui, ó. Certo? Essa daqui 654. 654 não é muito precisa, né? Mas dá pra gente ter uma ideia. Se a diferença for muito grande, a gente tem que tentar resolver, né? Ó, 157, né? E vai colocar na mesma posição que estava a outra. Olha aí. E aqui eu marquei da leitura que eu fiz 656. Ó. Mas é mais ou menos isso mesmo, certo? A diferença não pode ser muito grande. Então é só para a gente ter uma base. Mas dá para resolver dessa forma. Então estou mostrando aqui, ó, esse checklist que eu fiz pós-retífica, onde tinha limpeza, verificar possíveis trincas, conferir o serviço executado, né? Porque a gente tem que fazer o ajuste, na verdade, não pode se confiar na retífica. Se eu tivesse confiado que a retífica tivesse feito tudo que era para ser feito, quando eu montasse o motor, ele ia estar travado, certo? Porque o eixo de comando estava amarrando, né? Não estava legal. Então foi feito, foi conferido, verifiquei os prisioneiros da carcaça, tinha alguns realmente ainda folgados, tinha que travar com trava química, né? Os pinos das bronzinas que já estavam com folga, então eu tive que trocar os pinos também. Verifiquei o assentamento do vira, a folga axial do vira já ajustei, já está aqui o conjunto de arruela, né, que eu tive que colocar. São 3 arruelas, certo? Que deu aproximadamente 10 centésimos. O assentamento dos tuchos, né? Foi feito um serviço lá no alojamento dos tuchos. E o assentamento do comando, né? Que eu tive que fazer o acerto, inclusive a folga axial, né? Do comando que a gente tem que fazer, já que o comando é novo, certo? E deixei em aproximadamente 5 centésimos. A bomba de óleo, né? Como eu comprei uma bomba de óleo de 30 milímetros, né? Com circulação externa,
eu achei bom verificar, porque é danado para pegar naqueles parafusos do comando. Apesar de eu ter rebaixado os parafusos, mas às vezes acontece de ficar pegando um pouco. Então eu ainda tive que desbastar um pouquinho mais os parafusos para poder não ficar pegando no fundo da bomba de óleo. Fiz os ajustes necessários e fiz uma outra limpeza já para iniciar a montagem, certo? Que limpeza é tudo, não pode ficar nenhum fragmento. Inclusive teve uma hora em que eu estava testando os tuchos aqui no local e eu, depois que eu tinha desbastado aqui com a lixa, quando eu montei ficou amarrando onde não estava antes, né? Que eu fiz só mais um ajustezinho só para ficar legal mesmo. Aí ficou amarrando. Quando eu desmontei tinha ficado um fragmentozinho na bronzina, entre a bronzina e o tucho, e ficou preso. Então eu tive que tirar esse fragmentozinho. Quer dizer, é muito importante a questão da limpeza, certo? Então foi jateado dentro dos dutos, das duas carcaças, as duas bandas da carcaça, foi impressão, né? Água, lavei com óleo diesel também, certo? Selei esses prisioneiros aqui por dentro para evitar algum vazamento de óleo, né? E fiz a verificação de tudo. O que tinha folgado de prisioneiro eu travei, botei trava química, certo? E aqui tá o virabrequim. Já limpei, tá todo limpo já para montagem das bielas, certo? As bielas eu tive que fazer, desbastar algumas para poder equilibrar o peso, né? Ficou com 631 gramas, esse aqui com 627, essa daqui 654 gramas e essa aqui 656, né? Então a gente coloca em lados opostos, né? Para equilibrar o peso, não ficar vibrando tanto o motor. Então é isso, pessoal. E além desse primeiro checklist que eu já fiz, né? Tem o segundo, que é da primeira etapa de montagem. O material tem que estar organizado em sequência para evitar que a gente esqueça alguma coisa, certo? Então você já coloca mais ou menos o que você vai usar nessa etapa, certo? Não precisa colocar coisa demais, na verdade o que você não for precisar não é legal tá aqui, entendeu? Então vou montar as bielas no vira, observando a posição e com um torque final de 5 kg, certo? O primeiro passo que a gente vai fazer é esse aqui, porque ela tem posição, então a gente não pode esquecer, ó, ela tem esse ressaltozinho aqui que fica para cima, certo? Fica para cima. Então eu vou fazer essa primeira montagem, ok? Agora eu acredito que essa montagem do motor, ela vai ser em várias partes, certo? Porque os vídeos vão ficar grandes demais, né? Na verdade eu vou mostrar aqui montando uma biela, não preciso mostrar montando todas, né? Eu marquei um peso inclusive delas para poder equilibrar aqui no virabrequim, certo? Então essa daqui é de 654 gramas. Certo? Vou pegar um papel aqui. Bom que não tenha nenhuma sujeira aqui também para poder dar o corte correto, ok? Então evitem usar pano com fiapo, alguma coisa assim. Esse papelzinho de toalha é muito bom. Sempre quando for montar, utilizar óleo, certo?
Lembrando que esse ressaltozinho aqui, ó, sempre virado para cima. Como esse daqui já vai ser número 4, número 3, né? Lembrando também que a numeração aqui tem que coincidir com o mesmo lado da numeração. É muito importante dar uma conferida. Conferir, está tudo torqueado. Ok. E as vielas elas têm que cair com o seu próprio peso. Isso aí a gente também vê tudo no manual do motor Volkswagen, certo? Ó. Não é para ter folga parcial. Tá tudo aqui. Próximo passo é assentar o virabrequim na carcaça, a primeira metade da carcaça. Ok? Bem, pessoal, nosso segundo passo era montar essa bronzina bipartida, que é a do segundo mancal, certo? Nessa parte aqui da carcaça. Essa outra na outra parte da carcaça. Para que a gente possa encaixar o nosso virabrequim, certo? Pronto. Antes lá, vamos seguindo o nosso checklist. Bronzina no segundo mancal, depois vem os anéis de vedação dos prisioneiros, para que a gente não esqueça. Nesses prisioneiros aqui vão os anéis de vedação, é para evitar vazamento de óleo pelos prisioneiros. Os anéis são 6 anéis. Seis anéis. Certo?
Esses anéis, quando o motor for fechado, vai esmagar esses O-rings fazendo a vedação. Nesses outros de fora aqui a gente coloca cola mesmo, né? Para evitar que o óleo passe para os prisioneiros. Mas esses aqui não tem como passar cola, então vai ter que ser, são esses anéis aqui. Na outra carcaça também tem uma cavazinha onde faz o assentamento desses anéis, ok? Próximo passo, bom, já colocamos a bronzina, o segundo mancal, os anéis de vedação dos prisioneiros e agora o pinhão do distribuidor, que é muito importante, que é esse aqui. São duas arruelas, certo? Para evitar que haja desgaste na carcaça. Então vamos montar ele aqui, porque ele vai ter uma posição de ficar, dependendo de como ele fique, vai ficar diferente o distribuidor. Então a gente já monta ele aqui no local, já coloca o distribuidor na posição, já para ficar sincronizado, né? Vou botar um olhinho aqui. Vocês observam que não é centralizado esse chanfro aqui, certo? Então ele fica a parte menor para fora. E aqui nós vamos posicionar o distribuidor que ele fique numa posição ideal. O pessoal gosta muito de montar, assim, bota um distribuidor velho aqui só para marcar o ponto, mas como eu não tenho, esse é o nosso mesmo. Aqui nós colocamos uma porta, uma arruela. A posição de trabalho é assim, essa parte aqui voltada para frente, certo? E o ponto do distribuidor voltado para o cilindro número 1, que justamente quem vai dizer que é o cilindro número 1, né, vai ser aqui o virabrequim, quando a gente colocar, que vai ficar sincronizado com isso aqui, ok?
Porque se eu colocar em outra posição, pode ser que o cilindro número 1 fique aqui, certo? Mas vamos montar como se fosse o padrão de fábrica. Bem, pessoal, já posicionei ele aqui. Tem uma marcaçãozinha aqui que indica o cilindro número 1, certo? Está apontado para cá, já tem uma marcazinha aqui no distribuidor, né? Posicionei ele nessa posição aqui, é que eu quero, né? E vamos montar o virabrequim, ok? Dessa forma o pinhão não cai. Aqui mais ou menos posicionado. Primeiro mancal aqui, vou verificar. Não se coloca óleo no assentamento das mãozinhas, viu? Vamos encaixar isso aqui, ok. Agora, seguindo o nosso checklist, o pinhão já foi colocado, posicionamento, virabrequim e os tuchos. Aqui. Aberto. Vamos dar uma lubrificada. Tuchos novos, sobre medida, certo? Ficou mais 20, porque teve que fazer um trabalho na parte do tucho. Vou empurrar logo o óleo no orifício. Ok. Tucho no lugar. Deixar só essa
bronzinhas aqui para evitar sair poeira. Próximo passo são as bronzinas de comando. Então essas daqui são 3 pares diferentes. São 2 estreitas, 2 largas e 2 com aba, certo? As que tem aba, elas vão aqui na frente. As de tamanho mediano vão no meio. E essas outras fininhas, elas ficam aqui no final. Lembrando que todas elas têm posição, certo? Ela tem uma rebarbazinha aqui, ó. E só encaixa de um jeito. Entendeu? Todas encaixadas e faceadas aqui. Pronto. Fica só encaixar do outro lado. E depois é que a gente vai se preocupar com a outra. Pronto, pessoal, esse aqui é o comando novo. Só a engrenagem que é a mesma. Com esse comando, pronto, ele tem esse furozinho aqui que tem que sincronizar com 2 furozinhos que estão aqui em cima, certo? Então esse furozinho vai encaixar lá para sincronizar com aquele ali, ok? E com o comando vem essa pastazinha aqui, que é para a primeira partida, ela lubrifica muito bem. Então ela vai aqui, ó, em cima do estufa. Ela vai segurar aqui até que o óleo chegue nessa primeira partida, né? Aqui também, ó. Dá um olhinho aqui, ó. Vai ficar na carcaça aqui. E agora é sincronizar o comando. Sincronizar, a gente coloca um pouquinho mais
vai dar para vocês verem, mas os 2 furinhos estão aqui. E esse furo ele fica no meio. Tem que trabalhar suave, não pode estar levantando o comando. Se estiver levantando é porque está apertado demais a engrenagem, que existe ela sobre medida também, né? Mas como era que estava nela, né? Tanto essa como essa, então não tem problema. Ok, sincronizado direitinho. Tá tudo caminhando conforme esperado. Então vamos lá, continuando o nosso sincronizar o comando com vira. Ok, certo? Agora o que é que eu vou fazer? Vou posicionar a bronzina do mancal número 2 e as bronzinas e o tucho na outra carcaça. Bom pessoal, aqui ó, eu já preparei essa outra carcaça para fechar, já coloquei as bronzinas, a bronzina do segundo mancal, as bronzinas do comando e os tuchos. E para segurar, para garantir que esses tuchos não caiam na hora da colocação, eu fiz isso aqui, ó. Coloquei uns aramezinhos aqui segurando os tuchos, fazendo pressão para eles não caírem, certo? Então só resta agora é passar cola e unir as duas metades. Pessoal, estou passando cola aqui, ó, já passei nessa metade, né? Não esquecer essa tampinha aqui, que é a do comando, certo? A cola é pouca, é só um fiozinho, na verdade, é para fazer a vedação. Não é interessante colar em si, né? É só mesmo fazer a vedação da coisa, para não vazar óleo entre as duas carcaças. Existem alguns pontos, como aqui, que é um retorno de óleo, tem a marcaçãozinha aqui, e aqui também tem um retorno de óleo. Então tem que ter bastante cuidado para que a cola não obstrua essa parte. Ok? Passar nas duas metades. Bom, já passei numa, não tem segredo, vou passar na outra. Bem pessoal, já passei cola nessa metade aqui, já passei cola na outra metade, já aguardei os minutinhos que o fabricante da cola pede, né, que aguardem 5 a 10 minutos. Já esperei e agora vamos montar. Carcaça no lugar, os tuchos não caíram e agora vamos proceder com o aperto de 3,5 kg.
ciclo aqui começou a faltar energia. Logo agora. Podemos soltar aqui. Puxa. Logo um pequeno aperto. Vou colocar as portas no lugar aqui. Manual, ele pede pra gente colocar essa portinha aqui logo. Então é o que eu vou fazer. Vou dar uma encostada nela. Então o que faltava aí? O parafuso veio. Tem que resolver de outra forma isso aqui. Bem, eu vou dar o toque. E vamos ver como é que a gente resolve isso.